Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje, mais uma vez, entrevisto o Dr. Carlos Ferrari, advogado especializado em direito imobiliário e também mercado de capitais, que nos concedeu, não faz muito tempo, uma entrevista a respeito de securitização. Quem não acessou, por favor, pode fazer a busca no nosso blog e vai encontrar o vídeo dele. Finalizando o vídeo a respeito de securitização, o Carlos Ferrari tratava sobre um tema que é de interesse, né, Carlos? Não talvez só para os advogados, né, mas para o público investidor também, a respeito de fundo imobiliário. É uma forma de investimento que cresce muito no Brasil e é sobre isso que a gente vai tratar. Primeiro, Carlos, queria agradecer mais uma vez pela sua atenção e generosidade de vir nos conceder aqui essa entrevista. Obrigado a você, Alexandre, uma vez mais. É sempre um prazer poder estar aqui. Bom, vamos então entrar já no tema do que a gente pretende tratar, que é a questão dos fundos imobiliários. Primeiro, saber por que as empresas passaram a sugerir e oferecer esse tipo de investimento e por que deu tão certo no Brasil? Tá perfeito, acho que é uma pergunta super importante, né? Como é que chegamos a esse ponto no fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele talvez seja o fundo mais antigo que o Brasil tem regulamentado, né? A legislação dele, a 8668 de 93, e de lá para cá ele veio passando uma série de melhorias, avanços regulatórios, modificações. Lá no início, né, também usando um pouco a ideia de investimento nos Real Estate Investment Trust, que os REITs americanos, né, se fez lá uma busca na legislação e utilizando essa ideia, né, de você criar, né, um grupo de recursos, um patrimônio, né, vinculado de recursos para se investir diretamente no mercado de capitais. No Brasil se adotou a estrutura jurídica de condomínio civil, né, o condomínio igual o condomínio, um exemplo do condomínio que se tem aí, né, nos empreendimentos imobiliários, condomínio de edilício. O fundo de investimento é um condomínio também, e ele nasceu com a vocação apenas, inicialmente, para investimento em direitos reais sobre bens imóveis. Então, a indústria, são algumas fases diferentes dela. A primeira fase que a gente pode lembrar bastante é aquela que você comprava uma cota de fundo imobiliário e você tinha ali o shopping center, o Pátio Higienópolis, um único imóvel ali, por exemplo, vinculado àquele ativo, né? O Almirante Barroso, que é lá no Rio de Janeiro, o prédio da Caixa. Enfim, alguns imóveis bem peculiares, particulares e que têm uma vocação de renda bastante importante. O primeiro fundo imobiliário no Brasil foi desenvolvido para que o recurso fosse captado ao longo da obra. Naquele momento não se tinha um financiamento imobiliário também para a construção durante a obra de empreendimentos comerciais, se tinha ali um fluxo de recursos do BNH voltado à média baixa renda, ao SFH, e não se tinha um recurso de longo prazo para imóveis comerciais, né? Então o Memorial Office, que é o prédio que foi construído na época pela RIT Engenharia, para fazer o que hoje ali funciona um call center, né? Então uma série de empresas alugam esse edifício para fazer as suas atividades e aquela locação, né, que alimenta o fundo. Agora, o que administra isso? Os fundos imobiliários do Brasil são administrados exclusivamente por instituições financeiras. Diferente de outros fundos, existe essa necessidade que o fundo imobiliário seja administrado por um banco, né, por maneira geral. Então, isso visou, a ideia por trás dessa restrição, né, é trazer a segurança, né, necessária, a seriedade, a robustez que a instituição financeira possui. A prestação de contas, eu digo assim, eu sou investidor de um fundo imobiliário, isso é fácil de eu ter acesso, de eu saber? Isso mudou bastante, né, a indústria ela evoluiu, né, em 2008 ela passou a ter, inclusive, uma alteração relevante, deixou de investir somente em bens reais, em bens imóveis, passou-se a poder investir também em empresas, em títulos de crédito, em CRIs, em ativos outros vinculados ao setor imobiliário, e essa prestação de contas, a transparência, a vocação da governança, né, que muito se diz hoje, no fundo imobiliário, passou por um certo incremento, né, e isso está presente em diversos exemplos, né? Não só o envio de relatórios, né, periódicos, eram trimestrais, hoje é mensal, a própria elaboração do laudo de avaliação do imóvel, eram laudos que
um fundo poderia fazer um laudo muito bem feito, um relatório de diligência tão bom quanto os que o Alexandre produz, né? Mas e tem gente tinham fundos que produziam relatórios simplórios, né? Sem muita informação, sem aprofundamento. Então a CVM se debruçou nesse tema também e passou a padronizar, exigir um nível bastante elevado de governança, trazendo aí a segurança jurídica para os investidores que fazem uso, a maior parte deles faz uso desse veículo para aposentadoria, para gerar um recurso de renda de longo prazo. Né? A história, né, o viver de fundo imobiliário, ela é um pouco verdadeira. O brasileiro está acostumado, uma questão cultural, em pegar o recurso e comprar um bem imóvel para ele e viver de renda daquele imóvel. Esse é o primeiro recurso extra, ele vai fazer algo parecido com isso. E se ele comparar essa providência com um investimento em fundo imobiliário, ele vai identificar uma série de vantagens, né? Não só na tributação, que é o mais óbvio, então o fundo ele é isento do PIS/COFINS e RSSL, e o rendimento que a pessoa física recebe também é isento do imposto de renda. Sim. Então você não só daí você economiza mais que 27,5%, se você comparar com a pessoa física que recebe a locação, ou 14,70% com uma empresa que recebe locação no presumido. As vantagens não só tributárias, mas também de governança. Você compartilha, né, aqueles custos todos do ITBI, se for o caso, da manutenção do imóvel, de uma série de despesas operacionais do condomínio, do dia a dia, do acompanhamento desse ativo. É uma administração que você não vai... Você está remunerando, mas que não vai te tomar tempo. Pois não é, vai, né? E te dá acesso a empreendimentos de grande porte, né? Que você muitas vezes não teria esse acesso se fosse querer investir de forma diretamente. Né? Ainda mais, sobretudo, hoje em dia, com o preço dos imóveis elevadíssimos, eventualmente o sujeito que tem ali um pequeno valor quer comprar, imagina, uma sala comercial num edifício que ele não tem acesso a saber, embora ele seja bastante diligente com relação à manutenção interna ali da edificação, às vezes o condomínio está relegado a uma administração muito ruim, ele acaba se degradando. Né? Então, no fundo imobiliário você tem mais essa vantagem. E essa obrigação, né, da instituição financeira de ser diligente, de ter boa fé, de praticar um compliance rigoroso, de toda essa segurança jurídica por trás da administração fiduciária, que é o ambiente onde o fundo existe, ela é muito importante e deve ser levada em consideração quando você vai comparar o investimento em fundo imobiliário com outros investimentos semelhantes. Agora, o perfil, assim, digamos, do investidor, né? Primeiro que a gente sabe os fundos imobiliários, muita gente tem adquirido e tal, mas o perfil do investidor, ele é um perfil, você pode ter desde pessoas físicas, aqui, assim, você precisa ter já um valor relevante para fazer o aporte, para participar de um fundo imobiliário, ou um pequeno investidor? Como é que funciona? E digo, quem são as pessoas que buscam? Empresas estão investindo em fundos imobiliários, pessoas físicas também? Bacana apontar esse tema, né? Os fundos imobiliários, né, eu estava comentando no crescimento dessa indústria, ele ficou famoso, né, na época que o Banco Central editou uma norma exigindo que os bancos, né, tivessem mais liquidez e retirassem os imóveis que estavam no patrimônio e passassem a ser locatários desses imóveis. Certo. Então houve uma desimobilização bancária, vamos chamar assim. Então as agências bancárias passaram a ser um ativo para investidores de forma muito relevante, porque é alugado por bancos. Sale and leaseback, né? Exato. Era um investimento, de fato, eu me lembro, muito interessante, né? Essa fase de desmobilização. Exato. Porque elas passaram a vender as suas próprias agências, garantindo ao locatário... a locação de longo prazo em cima daqueles ativos. Nesse caso constituíram fundos? Sem dúvida. Esse foi um momento de mercado em que houve um maior crescimento da indústria de fundos imobiliários, com a aproximação de quase 100 mil CPFs, 100 mil pessoas físicas vieram nesse momento, lá em 2013, houve um grande crescimento da indústria, né, vocacionado por essa tendência, incentivando aí uma poupança de longo prazo das pessoas físicas, né? Hoje, nesse segmento continuou aí a indústria de fundos imobiliários, com fundos de diferentes maneiras, de diferentes estruturas, com gestão ativa, né, com código Ambima, com regras, denominações próprias do ativo que se investe. Então você tem o fundo de desenvolvimento imobiliário voltado para a incorporação, o fundo de renda voltado para a locação, via de regra, né? Você tem o fundo de papel, né? O fundo de títulos de investimentos imobiliários como o CRI, LCI, LH,
E você vê o crescimento dessa indústria. Hoje existem mais de 170 mil, né, 170 mil CPFs investindo em fundos imobiliários. Né? São as pessoas físicas realmente, na amostragem de investidores que tem na Bolsa de Valores, é um número bastante representativo. Claro. Carlos, queria agradecer de novo a sua participação aqui para o nosso blog, e acho que você foi muito preciso em explicar para a gente. É um tema que não interessa só ao público jurídico, né? Então a gente que trabalha assim, a atuação no mercado imobiliário é muito relevante para a gente saber essas questões envolvendo o mercado de capitais, mas também para o grande público, para conhecer a segurança atrelada a esses fundos imobiliários, né? Eu queria agradecer de novo pela sua participação, muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Alexandre, pela oportunidade, pelo espaço, e fica à vontade com outras oportunidades para poder conversar mais com vocês nos temas de mercado de capitais. Esse foi Carlos Ferrari, muito obrigado pessoal e até a próxima.